Olá, Sam, e boa noite a todos. Eu me chamo Tamires. Sou daqui de Alagoas. Vou te contar uma história que sempre ouvia quando era pequena, contada pela minha avó. Apesar da época distante, eu só lembrava de poucas coisas, de como tudo aquilo aconteceu. Mas me lembro de ter muito medo da quaresma, por causa daquela dita história. Porém, como não lembrava de todos os detalhes, não sentia tanto medo assim. Até que recentemente ouvi esse mesmo relato de uma outra pessoa, que disse ter visto o que aconteceu naquela noite. E jura que a coisa que carregou aquele bebê foi um lobisomem. Eu trabalho como agente de saúde aqui na minha cidade, Sam, e constantemente estou indo na casa das pessoas para fazer e refazer agendamentos de consultas, como também visitar diversas famílias. E nessas idas e vindas, a gente acaba criando um vínculo com as pessoas e conhecendo um pouco das suas histórias, boas e também ruins. Até que recentemente, no ano de 2023, ouvi um relato que há tempos não tinha memória e até achava que era uma lenda que a minha avó sempre me contava. Uma história que assombrou as minhas noites de quaresma. A minha avó era do tipo muito católica e seguia à risca os 40 dias da quaresma. Ela falava que coisas estranhas ocorriam nessa data. Um tempo de tormento e terror para alguns, principalmente para nós, que morávamos naquele interior. A minha avó me contava muitas histórias nesse tempo, e uma dessas foi a de Dona Susana, uma professora que morava ali perto. Ela disse que um lobisomem carregou o filho dela, que por um simples descuido em uma noite de lua cheia, custou a vida do seu primeiro e único filho. Isso que dizem os mais antigos. Porém, só lembrava disso da história da minha avó. Não sabia de detalhes e como tudo isso aconteceu. Até que num dia, em uma visita à casa de uma família, novamente ouvi aquele mesmo relato que a dona Margarida me contou. Ela diz que estava junto das pessoas que viram aquele ser, que passou por eles na estrada. Uma cena que a mesma jamais esqueceu. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse relato como se fosse a dona Margarida que estivesse contando para vocês. Isso aconteceu em meados de 1950. A data em específico não me lembro bem, mas sei que tinha 10 anos quando aquilo aconteceu. Eu era bem mocinha, mas me lembro de tudo. Dona Susana era a professora do nosso povoado. Ela dava aulas para a gente, inclusive o catecismo, e também aulas de latim, para a gente cantar na igreja na hora da missa, que naquele tempo era celebrada em latim. A sua casa, assim como todas as outras do povoado, ficava em um local bem isolado. Íamos diariamente para lá, para ela nos ensinar todo santo dia. Com ela morava seu marido, e a mesma esperava o seu primeiro filho, de nome Joaquim. Ela estava bem feliz pela chegada do bebê. Inclusive, foi a minha mãe que fez o seu parto. O Joaquim nasceu quase no final do ano, saudável e muito bonito, assim como a mãe dele. Como a dona Susana estava acamada, a minha mãe ficou responsável de cuidar do seu resguardo, pois ela era a única parteira que tinha na região. Inclusive, cuidou do menino até aquela fatídica noite. Quando estava perto da quaresma, a minha mãe, como era muito supersticiosa, mandou que Dona Susana batizasse logo seu filho, pois o menino ainda era pagão, e algo de ruim poderia acontecer com ele. E também porque naquela época, o pessoal também batizava muito cedo, o que naquele tempo acontecia bastante. Dona Susana estava bem preocupada,
Mas aconteceu tudo bem. Em fevereiro daquele ano, ela batizou seu filho na capela de São José, que ficava a 40 minutos da onde a gente morava. Um pouco distante, por sinal. Mas calma e tranquila, ela e seu marido relaxaram um pouco. E acho que esse foi o erro deles. Quando chegou na época santa, começaram os festejos de São José na cidade. E como é de costume por essa região, íamos à novena sem faltar um único dia. Dona Susana, como dava aulas de catecismo, ia também, e levava seu filho Joaquim junto com ela. Porém, em uma certa noite, muito chuvosa por sinal, ela não pôde ir, pois temia que o menino pegasse uma gripe, e ficou na casa sozinha com ele, já que seu marido foi junto, amando dela. Ele até quis ficar naquela noite, mas ela insistiu para que ele desse a oferta e rezasse para eles. Bem, naquela noite do acontecido fomos até a novena. Assim que terminou, fomos seguindo para casa, muitos de carroça, outros de cavalo e alguns a pé. Porém, aquela noite estava estranha demais. Ainda chovia muito forte, quando no meio do caminho começamos a ouvir aquele choro de bebê, choro de criança como se fosse recém-nascido. Conforme fomos andando, aquele barulho foi ficando cada vez mais alto, até que simplesmente parou. Achamos aquilo muito estranho, mas continuamos seguindo andando, pois como estávamos em um grupo de pessoas, não tínhamos o que temer, mesmo que aquilo fosse uma assombração. Ao menos era isso que imaginávamos ser, até então. Porém, quando fomos chegando perto da porteira, para passar pelo mata-burro, e olhamos para um cajueiro que tinha bem ao lado, vimos como um cachorro muito grande agachado. Aquilo ficou parado e olhando fixamente para a gente. Foi quando um dos homens que estava conosco decidiu jogar uma pedra naquilo, e aquela criatura que estava agachada se levantou ficando de pé. Seu Chico, vendo aquela coisa esquisita de pé que nem uma pessoa, falou assim: "Valei-me, minha Nossa Senhora, é o diabo encarnado, meu povo." Quando ele terminou de falar aquilo, não sobrou um cristão parado. Todos correram, e não sabemos que rumo tomou aquela coisa. Se ainda ficou naquela árvore, se correu dali, ou se nos seguiu. Mas graças a Deus que chegamos em casa são e salvo. Já em casa e tranquilos, fomos nos preparar para poder jantar, e logo em seguida ir dormir. Mas Francisco, esposo de Dona Susana, chegou em casa batendo na porta desesperado, chamando pelo meu pai. Ele estava aos prantos, dizendo que a sua mulher havia sumido, assim como seu filho também. Papai apenas pegou a espingarda e saiu para fora com ele. Passaram na casa de mais alguns conhecidos e saíram à procura de Dona Susana. Sei que naquela noite ninguém dormiu, assustados com o sumiço da mulher, e meus irmãos me faziam medo, dizendo que o coisa ruim tinha levado eles. Porém, pouco antes de amanhecer, papai chegou em casa chorando que nem um menino. Foi estranho ver o meu pai naquela situação. O homem formado como ele, chorando que nem uma criança. Aquela foi a primeira vez que o vi assim, e a segunda e última foi quando sua mãe faleceu, pois ele era um homem bruto da roça. Não ficava assim por qualquer coisa. Mas ali estava meu pai, um homem daquela idade, chorando como um bebê. Mamãe perguntou o que havia acontecido, e meu pai, ainda soluçando, contou o que aconteceu. Aquele bicho que vimos na estrada levou o filho de Dona Susana. Ele disse apenas aquilo, e todos nós começamos a chorar.
e entendi o porquê ele estava naquela situação. Isso, fomos todos para o quarto. Eu só me lembro de ficar bem triste por aquilo, mas ainda se entendeu o que de fato ocorreu. Ficaram acordados apenas meu pai e minha mãe, na cozinha da nossa casa. Nenhum dos dois conseguiu dormir naquela noite. Apenas nós. E só pela manhã que soubemos da história completa. Papai e seu Francisco foram atrás de Dona Susana e a encontraram aos prantos no meio da mata, a cerca de 5 quilômetros da sua casa, toda suja e chorando muito. Quando seu marido perguntou o que havia acontecido e onde que estava seu filho, ela disse que um bicho abriu a porta da cozinha e veio até a sala onde ela estava com o bebê. A fera ficou em pé na frente dela e carregou seu filho de uma vez, ali das suas mãos, fugindo pela cozinha muito rápido. Ela correu atrás daquilo, mas acabou o perdendo de vista. E quando seu marido falou do bicho que viram e do choro de bebê que escutaram, as histórias acabaram se coincidindo. Aquela besta havia carregado o filho de Dona Susana, mesmo ele sendo batizado. Foi uma época muito ruim. Lembro de meu pai e seu Francisco saírem à noite para caçar aquela coisa. Dona Susana vivia chorando e andando à noite atrás do seu filho, e se isolou de todos dali, até deixou de dar as aulas em casa. Nunca encontraram aquela coisa, muito menos o seu filho. O lobisomem havia o carregado para sempre. Dona Susana e seu esposo ainda moraram naquela região por mais alguns meses. Quando estava perto do fim do ano, eles decidiram se mudar dali. Venderam a casa e também as terras que tinham e se mudaram para um lugar que até hoje ninguém nunca soube. O que nos restou foi o medo das noites de quaresma e o temor de aquele bicho aparecer novamente e carregar mais alguém. Essas lendas que o povo diz que o lobisomem gosta de pagão não passa de uma simples lenda. O lobisomem gosta mesmo é de pegar recém-nascido, assim como fez com o filho de Dona Susana, não se importando se ele era batizado ou não. Aquilo ainda assim o levou. Te confesso, Sam, que fiquei muito triste, mas muito assustada quando ouvi aquela história, e que aconteceu com uma pessoa bem próxima dali, e que muitos chegaram a ver aquela criatura. A minha avó apenas ouviu esse caso tempos depois, contado pelo seu pai que trabalhava com seu Francisco. Isso me deixou muito mal e com uma tristeza profunda. Até hoje, quando chega nessa época de quaresma, eu me lembro daquela história e de como foi uma coisa bem macabra que aconteceu com aquela família. Eles achavam que estavam seguros daquilo, mas o mal só espera uma brecha para entrar. E naquela noite, infelizmente, aquilo levou o filho de Dona Susana. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.